Queridos amigos, nossas cordiais saudações, um abraço a todos vocês. Estavam com saudade, vocês sumiram, mas sejam bem-vindos. O momento oportuniza que nós nos colocamos em posição de relaxamento do corpo físico, procurando deixar os olhos se desejarem e respirarem profundamente, levando o oxigênio novo para os pulmões, depois expirando de forma a expelir o monóxido de carbono e mentalizando a figura amorosa de Jesus, dando as boas-vindas também aos mentores da casa, os responsáveis por esse trabalho, por essas atividades, e procurando dar um comando mental ao nosso intelecto para relaxar todos os músculos, todas as fibras, deixar de lado as naturais injunções de alegria ou tristezas, porque a vida nos oferece muitas provas, momentos de gratidão e momentos, às vezes, de dessintonia. Por isso, nós mentalizamos a figura de Jesus para com Ele, nele e por Ele irmos até o Pai, agradecer esta oportunidade para que a nossa casa também seja abençoada, não somente desse plano material, mas todos aqueles que foram convidados para esta Santa Ceia. E é dessa forma que abrimos os nossos trabalhos da tarde com a oração que Jesus nos ensinou, dizendo em voz alta e sonante: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim, amigos, abertos os nossos trabalhos, vamos hoje meditar sobre os escândalos. Se vossa mão esquerda, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É no capítulo 8º, sobre as bem-aventuranças àqueles que têm puro o coração. Quem que vai começar, dona Célia? Por favor. Viu? Isso é prova do que o Evangelho é assim. Os últimos serão os primeiros, hein? Muito bem. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que o homem venha escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo vem. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma destas mós, que um asno gira, e que o lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma mão só, uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 8. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração
consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outro, é tudo o que resulta dos vícios Das imperfeições. Não. Imperfeições do homem. Isso. Toda reação má de indivíduo para indivíduo ou com ou sem repercussão, o escândalo neste caso é resultado afetivo do mal moral. É isso, né? Vamos então nos deter sobre esse tópico aqui. O Evangelho segundo São Mateus, que nos traz a consideração sobre o escândalo. Que falarmos sobre isso, né? O evangelista e o próprio Evangelho, na colocação que foram feitas pelos mentores do trabalho, nos deixam duas perspectivas. O sentido vulgar da palavra. O que é um escândalo? É quando a pessoa sofre os comentários de um mau procedimento. Né? Mas, vamos nos lembrar que se o Evangelho, segundo São Mateus, nos recomenda tomarmos o cuidado para estarmos atentos às realidades da vida, é curioso ou singular a gente fazer uma meditação sobre esse aspecto. Porque no sentido vulgar é como está mesmo no Evangelho. O escândalo não está na ação em si mesma. A maioria das coisas que ofende a nossa moral, ofende o nosso procedimento, não está registrado em livro nenhum. Ninguém tem aí o Código Penal para poder fazer um estudo, ninguém tem a filosofia inteira de Jesus, não é assim. Mas nós temos um parâmetro que vai nos mediar, é o parâmetro da nossa consciência. Aliás, é uma questão muito bem estudada em Evangelho segundo o Espiritismo, porque determina o quanto nós podemos ir. Muitas coisas, e nesse sentido vulgar, que se diz que o escândalo não está nessa ação, porque as pessoas que fazem as coisas fazem escondido, procura se resguardar das atividades sem procedimento adequado para a consciência. Mas o aguilhão da consciência vai nos cobrar isso de noite. Por isso que eu costumo até brincar quando falamos esse escândalo da vossa mão, que o Roberto Carlos fez uma melodia para isso, né? Dizendo que por que eu rolo na cama? A pessoa não consegue dormir quando alguém ou alguma coisa está como um aguilhão, buscando ofender a gente, chamar à realidade. Então, no sentido vulgar, o escândalo diz que toda ação que choca com a moral ou a decência. Não sabemos se devemos fazer ou não. E o que me impressiona no Evangelho é exatamente isso. Será que devemos fazer isso ou não devemos fazer? Será que devemos enganar a outrem? Será que devemos contar mentira? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E aí a pessoa fala, não, eu sou um catedrático, Não tem nada disso, não. A pessoa mais simples que existe entre nós é capaz de discernir o que é certo do que é errado. Que não pode matar, nós sabemos. Os mandamentos que Moisés trouxeram nos 10 mandamentos, e depois a boa nova que Jesus trouxe, né, nos deu a medida certa do que o que devemos fazer ou não. Então todos nós aqui estamos alerta para essa realidade. Por isso que ele diz, o escândalo não está na ação em si mesmo, mas no reflexo que ela pode ter. Na sociedade civil organizada, o que acontece
é que no meio político, ou em qualquer sociedade, em qualquer meio, a gente encontra pessoas que se dá por satisfeito se ninguém comentar, se ninguém colocar isso no jornal, na televisão. Os escândalos que a gente está vendo toda hora. Ah, fulano roubou, fulano fez isso, fulano... Sabe? Depois ele vai acertar isso com ele mesmo. Então, a questão de bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nos induz no sentido de atentarmos para o sentido evangélico. Porque todos nós estamos sujeitos a esse evangelho. E é por isso que eles fazem sobre esses dois pontos. No sentido vulgar da palavra, que não sabe o que é o escândalo? Não é? O cidadão que roubou, o cidadão que falseou a verdade, que mentiu, não é? Enganou alguém. Boa tarde. Então, nós temos que ter atenção para essas realidades, porque isso não foge dos nossos pensamentos. Nós temos uma caixinha aqui. Outro dia eu fui no médico e reclamando com ele do meu estado já de selenitude. Eu falei, eu não estou lembrando às vezes das coisas que eu quero lembrar. Ele falou, não adianta não, a máquina, a caixinha só não está cabendo mais as coisas. Então é assim. Pois bem, vamos dizer que no sentido evangélico a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e é por isso que não se compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, mas a consciência dos outros também. Então, o que eu quero dizer? É que tudo que resulta dos vícios, do mau procedimento, olha só, que nos chama a atenção, é um alerta para a nossa realidade, as imperfeições dos homens. Então, nós costumamos criticar as pessoas que saem do alinhamento, mas será que nós temos o cuidado, viu, Ademir, de quando vamos censurar alguém, tomamos o cuidado de perguntar, será que eu já não fiz isso? E quando nós damos com essa realidade que nós já participamos dessa confraria, nós temos que tomar o cuidado de não censurar a pessoa. Mas a pessoa não merece ser censurada? Claro. Em particular, conversa, não é, Fernando? É em particular. Não precisa espalhar para o mundo todo, porque a pessoa já tem que carregar aquele aguilhão da consciência. Então, eu vou pedir para o Fernando fazer as considerações dele para depois nós continuarmos. Mas é preciso que haja o escândalo no mundo, disse Jesus, porque o homem, sendo imperfeito sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para eles obrigação para praticá-lo. Quero dizer o seguinte, que o mal não Deus não criou a todos nós para fazermos o mal. Então eu me pergunto, e nós nos perguntamos, mas por que existe o mal? Porque existem as imperfeições do homem. Nós, para realizarmos qualquer projeto, a gente às vezes olha até com boas intenções, mas a gente tem que experimentar para saber. É curioso que as pessoas, se vocês quiserem ver, por exemplo, o relógio do João ali, muito bonito, mas a gente quer ver, fala, deixa eu ver, e quer pegar com a mão. Essas são as experiências físicas, né? Através da audição, da degustação, do paladar. Né? É por aí que nós vamos querendo experimentar. Então nós somos simples e ignorantes, mas com destino aos páramos celestiais. Nós vamos chegar num tempo em que vamos aprendendo. Então, o transcendental, o mundo espiritual, precisa da compreensão do espírito. Quer dizer, entender, ou procurar entender, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de nossas vidas? Se eu fizer alguma coisa equivocada, será que eu vou pagar isso? Será que Deus está lá esperando com a varinha
com aquele Deus maldoso, né? Com a varinha, com barba comprida, fala, ó, o João tá ali, e fulano, e... Não é assim. Deus tem leis sábias para que possa organizar e estar organizada a sociedade. O que fizermos, vamos acertar. Como é que vamos acertar isso? Ó, nós vamos acertar passando pelo crivo da razão. Por que o cidadão que está preso nos ergástulos do coração, porque fez alguma coisa errada, daqui 100 anos ele está lembrando disso. A reencarnação vai nos possibilitar um meio, uma forma de resgatar isso. Não é com dinheiro. Dinheiro o cidadão pode roubar à vontade e depois, né, não leva nada, né? Mal leva a roupa que vai escolher pro... Às vezes nem escolhe, né? Nem escolhe. Às vezes Fernando, a pessoa o escolhe que a roupa você dela. acha aí sobre o evangelho de hoje, falando sobre o escândalo? O que você dá as suas impressões aí? Voltando ao escândalo que tem que ter, porque nós somos imperfeitos, não é eu que sou imperfeito, somos nós que somos Todos, imperfeitos. né? Todos somos imperfeitos. Então, nessa imperfeição, a gente pode cometer um desatino. Pode, mas não deve, porque a nossa consciência mostra o que nós podemos fazer. Todo mundo nasce com a consciência pronta, saber o que é certo e o que é errado. Exceto nas idades mais jovens, a criança às vezes está ainda se achando, Informação. né? Tá buscando informação, né? Mas numa certa idade para frente, todo mundo tem a consciência. E a consciência pesa. A Consciência acusa. desperta, né? Ela desperta, acusa, né? Então, antes de eu chamar a atenção de alguém, eu preciso olhar para mim. Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo? Porque não interessa o outro para mim, interessa eu. É lógico que se eu tiver que, eu sabendo de uma coisa, orientar uma pessoa, eu tenho que fazer reservado. Sim. Porque não importa aos outros o que essa pessoa está fazendo, importa ela. E a consciência dela que vai pesar. Porque tudo que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Se eu plantar o bem, eu vou ganhar o bem. Vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. E hoje está cheio, né? O Jaime até falou na classe política. Tem o que rouba, tem o que mente, tem o que falcatrua, tem o que... tudo. Em prol de um poder. Um poder que não leva a nada. Nada. Principalmente dos políticos. O poder é do povo, nem dele é. Né? É do povo, não é dele. E ele usurpa desse poder. Né? Mas o que eu vou falar? Faz parte desse mundo de provas e expiações. A consciência dele vai acusar, na outra encarnação ele vai pagar, eu vou pagar o que eu fizer. Somos todos iguais. Para que eu vou julgar o próximo? Não devo julgar ninguém. Ninguém. Porque se eu julgar, eu mereço ser julgado. Eu também não sou perfeito. Então, é isso que eu entendo, né? O escândalo há de vir. Há de vir porque somos imperfeitos. E vem, às vezes, no desatino de uma pessoa honesta, que perde a cabeça num momento X que faz uma coisa que não deve fazer. Mas quem que vai pagar? É ele mesmo. É ele mesmo. Que vai ter as suas dificuldades pela existência de outra encarnação. Na outra encarnação, provavelmente, ele vai pagar. Porque Deus fala que tudo que você faz aqui não é para essa encarnação. Para a próxima. Porque quanto melhor você faz essa encarnação, você vai voltar melhor na próxima. Então, se você fizer de errado aqui, na próxima você vai pagar. Está cheio de gente pagando por aí. E a gente, às vezes, também está pagando. Sabe quando acontece? A vida não é um mar de rosas que vai só assim, né? Ela dá umas caídas de vez em quando. Essas caídas que dá, que eu me sinto mal, é o mal que eu fiz. Então, o que nós precisamos entender? Jesus veio na Terra para falar, ame o seu próximo. Se você pegar esse evangelho de ponta a ponta, em cada lição ele fala, ame o seu próximo. Respeite o seu próximo. Não atire a primeira pedra. Deixa correr.
que Deus faz a justiça, não nós. Então, é isso que eu penso. O interessante, na minha concepção, é que a gente tenha consciência de que Deus não é cobrador, mas é preciso, sim, como o Fernando falou, é preciso nós tomarmos cuidado para melhorarmos dia a dia. Cada dia nós damos um passo, porque nós temos uma finalidade nessa terra. Nós somos criados pela divindade simples e ignorante, e as pessoas usam esse ignorante para mal, mas ignorante é das coisas terrenas, é da nossa vida, da onde nós viemos. Ignorância é o não conhecer. O não conhecimento. Não conhecer, não é ignorante. Não é para fazer ofensa. Como as pessoas falam? Não, você é ignorante. Ignorar é não saber as coisas. Mas o fato é que os escândalos vêm e vêm pesado. Porque o mais severo deles não é nem aquele que é o aspecto do sentido evangélico, no sentido vulgar. As pessoas ficam sabendo, falam, comentam, etc. Mas é o momento em que a gente tem aquela introspecção e começa a meditar. Puxa vida, mas eu fiz isso aqui, vai dar errado, vai pegar mal, não é? Então você vai deitar e é o momento da sua reflexão que você consegue não dormir. Tem gente que não consegue dormir à noite. Começa a repassar tudo o que fez. Será que vai dar certo aquilo que eu fiz? Será que é bom? Aí nós vemos a lição de Jesus todinha, repleta de exemplos, para que nós pudéssemos seguir o modelo e guia. No Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 625, fala sobre a consciência e o ser mais perfeito que Deus colocou no mundo, que exatamente nós temos essa oportunidade de podermos fazer o nosso trabalho melhorando sempre, devagar e lentamente. Por isso que a gente, quando está fazendo o Evangelho, eu não sei se vocês repararam, várias vezes eu me penitencio, não porque eu quero escrachar a minha imagem, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Mas eu sei que eu sou pecador, eu estou consciente disso. Agora, quando chegar o momento, e se já não chegou, e de outras vidas, eu sempre tenho um pensamento que eu já comentei aqui com vocês, sobre a minha infância, que eu fui um menino muito pobre, não tinha naturalmente, até o alimento faltava, e essa circunstância, eu morava num tugúrio, ou então, vamos dizer, aqueles lugares bem pobres mesmo, como tem no Rio de Janeiro, as favelas, né? Mas, enfim, eu passei tudo por isso. E aí, muitos anos depois, eu me dei conta de que isso aí tem um sentido prático na minha vida. Por quê? Eu consegui me formar, mas eu tive uma dificuldade danada para conseguir lograr isso de ter um diploma superior. Mas isso tudo tem um propósito. Será que Deus quis fazer isso comigo? Dona Cristina? Quis judiar de mim? Não é nada disso, não. Provavelmente eu tenho convicção comigo por certas injunções que já pude observar dentro do Espiritismo, que eu estava resgatando os compromissos do passado. Então, a nossa consciência vai ditar os rumos que nós devemos trabalhar. Hoje você vê uma pessoa muito bem e já resgatou o compromisso, está aí, a beleza da vida é isso. Agora, pensar que Deus vai castigar a gente porque Ele é um mal, não, Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. E é por essa razão que a gente tem que tomar cuidado com os escândalos. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não devo? Há um alerta para nós, todo momento, como nós devemos proceder. No ambiente que nós trabalhamos, no ambiente da nossa casa espírita, nós comentamos aqui informalmente isso, porque há problema de toda a natureza, não tem jeito não. Não pensa que nós estamos aqui nessa casa, nós estamos imunes de todos os acontecimentos, absolutamente não. Nós vamos enfrentar as dificuldades,
os desaires, as tempestades do caminho, e vamos fazer o que nós podemos. Agora, por quê? Porque Deus não pede para nós mais do que nós podemos fazer. As minhas forças é essa, vamos fazer. Eu já estou com 8.1, é um motor danado de bom, né? Eu costumo até dizer, viu, Ademir, que Deus é tão generoso comigo que ele falou assim, o Jaime, fica um pouco mais aí que você vai pagar umas continhas também. Para quando você voltar aqui e você vai fazer o livro da sua vida, você vai anotar, falou, opa, esse aqui eu fiz legal, viu? E às vezes a gente paga e nem está percebendo que está pagando. Deus é tão bondoso para nós que não percebemos, né? A prestação, por isso que tem essas reencarnações compulsórias, outras escolhidas, a maioria delas escolhida, mas é assim mesmo. Então a gente não pode olhar a pessoa apenas pelo que fala, mas pelo que ela age, pelo que ela demonstra. Vocês não podem, amigos queridos, jamais encontrarem-me ali na cidade, eu, Dona Célia, o Fernando, qualquer um de nós, brigando. O que vocês vão falar? Não é possível, está brigando lá, está com uma palavra áspera com o seu irmão, você está condenando a pessoa. Mas que coisa curiosa, que nós temos essa mania, esse malveso de falar mal dos outros. Mas como assim? Então não pode conversar? O Fernando disse aqui com tanta propriedade, pode. Jesus não impediu a autodefesa, você se defender, não, senhor. Aliás, Voltaire, esse filósofo, disse que eu posso não concordar com as coisas que vocês dizem, com as coisas que vocês pensam, com cada um de nós aqui, posso não concordar, mas no dizer dele, na retórica dele, ele fala com tanta propriedade que haverei de morrer defendendo o seu direito de dizê-lo, sua livre expressão, o direito de você se exprimir e falar. Mas como falar? Eu me lembro que certa feita levaram a pecadora para perguntar a Jesus se podiam dilapidar. Naquela época, era tirar pedras, né? E então amarrava, como aqui nós temos ainda a recordação da escravatura, o pelourinho na Bahia, né? Amarrava num poste e começava a fazer mira para tirar pedra, não é essas pedrinhas brita, não, aqueles tijolão. E atirava na pecadora, e isso causava uma hemorragia, ela ia até a morte. É uma barbárie. E Jesus, quando perguntaram sobre isso, ele meditando, segundo a historiografia, diz que Jesus estava escrevendo na terra. Eu acho curioso, porque em muitos livros que eu li, não tanto assim, mas não se sabe se Jesus era alfabetizado ou não, né? Porque não vê esse relato. Mas a gente percebe que então ele estava escrevendo. Aí imagina, o que ele estava escrevendo na terra? Porque ele não respondeu. E aí a questão fica assim, quando você pergunta e a pessoa não responde, você fala, mas que coisa, eu tenho que me responder, dar um sentido na minha pergunta, né? E aí eles foram lá xeretar o que Jesus estava escrevendo. Desculpa falar assim de forma hilária, mas aí Jesus sobe, escreveu, João, eu também conheço os seus pecados, viu? Você também aconteceu isso. Nossa, porque essas coisas são feitas em segredo, né? Os malfeitos é feito em segredo. Roubo, traição da mulher amada, e coisa desse gênero. Então ele falou, nossa, ele é só mestre de partir com capeta, porque ele sabe de tudo, como é que sabe disso? Ele jogou a pedra dele e foi embora. Aí veio o outro, também falou, mas o que aconteceu? Ele jogou a pedra, em vez de responder nas perguntas, jogou a pedra e foi embora. O outro chegou perto e falou, ô Zé, você também, viu? Lembra disso. E foi todo mundo embora. Mas o curioso
é que nessa história real que aconteceu nos evangelhos, as pessoas imaginam que Jesus foi condescendente com o erro, com o equívoco, com os desacertos. Há alguns historiadores que dizem que ele teve essa condescendência. E não é verdade, porque se vocês lembrarem, Jesus disse para ela, depois que todo mundo foi embora, Jesus perguntou para ela, tomou ela aqui pelo queixo e levantou, porque ela estava meio cabisbaixa. Ô, João, você já usou calça curta? Eu também. Você usou? Calça curta é assim, quando a gente é menino, não sabe se é homem ainda. É calça curta, então o pessoal fala assim, ô, te peguei de calça curta. É interessante isso. Então, ela estava cabisbaixa pelo pecado que ela cometeu, pelo erro, pelo equívoco, né? Então ela estava assim, cabisbaixa. A gente fica assim. Se alguém chamar a atenção da gente, a gente, puxa, verdade, olha o que eu fiz. Que, na linguagem bem popular, que porcaria que eu fiz, né? O João passou na rua e me viu brigando. Não dá certo isso, né? Pois bem, aí Jesus tomou-se pelo queixo, levantou, falou, que é isso? Vamos para frente. A coisa não é um erro do passado. O passado é muito bom, mas é para museu. O que vale é hoje, aqui e agora. O que nós estamos fazendo? Estamos falando para quê? Para melhorar o nosso interior. Então, Jesus perguntou para a pecadora, mas cadê aqueles que queriam te assassinar? Eles não te condenaram? E ela respondeu, ela não tinha percebido ainda desse acontecimento. Então, de repente, ela falou, não. Aí Jesus falou, bom, eles não condenaram, eu também não te condeno. Vá, é aí a regra. Vá e não peques mais. Quer dizer, então Jesus não foi condescendente com o equívoco, com o erro, com que eu roube, com que eu minta, com que eu engane, com que eu falseie a verdade. Jesus não permitiu isso com ninguém. Ele pediu a mansuetude, o perdão, mas não disse que nós não podemos nos autodefender. Então eu volto na retórica do Fernando. Pode chamar a atenção de um confrade aqui? Pode. Deve, para não permitir que faça mais. A sociedade civil organizada prende, condena, fica tantos anos preso. Mas pagou, acabou. Não faça mais, é para o aprendizado. Então, a questão é essa. Nós podemos conversar sim, mas como conversar? Devagar, suave, procurando explicar, procurando proceder. Por quê? Porque nós temos um instrumento que Jesus nos ensinou que chama indulgência. A indulgência é o sentido que nós devemos dar a cada um de nós para ver se nós já não fizemos. Ou, será que isso aí que você está fazendo está certo? Quem é que não errou? Todos nós estamos sujeitos a erro. Mas à medida que nós vamos fazendo isso, vão passando, enfrentando os escândalos, vai acabando. Quando nós estivermos aí nesse planeta que está logo à frente de nós, o planeta de regeneração, nós não estaremos mais nessa situação. Mas então não somos santos para estar acusando ninguém. Vamos tentar fazer o nosso melhor, porque se nós conseguirmos fazer o melhor para nós estaremos servindo de espelho e de luz aurifugente para cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Eu digo isso até no sentido, viu, dona Célia? Porque eu tenho certeza que aqui entre nós tem os amigos do lado espiritual e que de vez em quando está falando assim para mim, ou fala, nossa, o Jaime está falando isso aí lá, mas que coisa, não? Ele já plantou umas bem estranhas, mas não tem importância. O que vale é a minha fé, eu falar com sinceridade, tem confessar. Esse negócio de confessar contando para o padre não adianta, confessar para mim mesmo e para Deus o que eu fiz de errado. Eles sabem, porque no livro da vida está escrito, não está, Marinês? Escrito tudo que você fez quando você era pequenininha, as artes que você fez, ou eu fiz, o João fez, quem não fez? Então, se nós estamos todos no mesmo balaio, vamos cuidar, vamos pensar no que nós estamos falando hoje, sobre esses escândalos que vêm na nossa vida, e quando vem ainda para limpar todo o que nós fizemos, está tudo bem. Mas quando não vem, a gente vai dormir, depois
é cobrado disso, a nossa consciência nos cobra, é complicado. Vamos tentar então, amigos, hoje no nosso pedido, conversar com o Senhor da vida através de Jesus. Nós vamos fazer a nossa prece, meditando sobre o que nós falamos, porque nós não podemos enganar aos que estão do outro lado. Então vamos dizer, fechando os olhos: Senhor meu Deus, em nome do Mestre querido, nós aproveitamos para te dizer, Senhor, que nós te amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito e de toda a nossa alma. Queremos, Senhor, aproveitar o momento para, através de Jesus, também pedir para aqueles que estão com as responsabilidades de um pleito eletivo para cuidar de cada um de nós, que eles tenham sempre em mente a honestidade, não façam uma guerra entre religiões, que não é isso que nós estamos aqui para fazer. Quem não de nós não temos pecado? Mas que Jesus possa abençoar a todos, buscando o caminho da retidão, da luz aurifugente, para alcançar os nossos páramos celestiais. Assim, Senhor, nós queremos te dizer e pedir por aqueles que estão nesta campanha eleitoral, pedir àqueles que estão em guerra, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, em todos os lugares que tiveram nossos irmãos necessitados, que cada um desperte para a realidade de que o escândalo não deve prevalecer, mas sim servir de meios para a nossa autocorreção. E assim, Senhor, nós queríamos também pedir, em nome de Jesus, que no momento que nós fomos agraciados com os passes magnéticos para distribuir a todos os nossos irmãos aqui dos dois lados da vida, que essas energias sejam também distendidas para todo este planeta sob a governança de Jesus, e que nós possamos terminar o nosso dia com muita paz e alegria. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade.